Quero falar com vocês sobre uma crença histórica que eu acho que está muito confusa para nós, né, nas relações nossas com o homem, com a mulher, numa relação afetiva amorosa. O que acontece, gente? Nós, né, nós mulheres, a gente tem essa crença histórica de ter ficado na caverna, né, de ter ali, né, aquele lugar de procriar, de ter filho, de cuidar da caverna, enquanto os homens saíram para caçar. E o que foi acontecendo no decorrer depois disso? Nós, mulheres, conseguimos, né, encontrar nossa liberdade de sair da caverna também, de ir para nossa caça, né, para o nosso ganho financeiro, para nossa realização profissional, nossa realização externa, enquanto os homens também, né, começaram a ficar mais na caverna. Porque aconteceu? Eles não tinham mais a necessidade de caçar. Eles saíram para caçar para quê? Para pegar mais comida, para conseguir mais comida para aquela casa, para aquela família, né, para caverna naquela época. E agora não é mais necessário nisso, né, gente? A gente chama o iFood, pronto, comida tá em casa. Então o homem não tem mais esse lugar. Por isso, por essa tecnologia toda, por toda, né, enfim, capitalismo, como também que as mulheres também estão saindo de casa, as mulheres também estão indo na conquista do financeiro delas, né, para casa, para manter essa caverna, manter essa família, enfim. Então aconteceu. Isso começou a confundir essa crença histórica total, seja na energia que está no corpo de uma mulher, seja na energia que está no corpo masculino. Isso fez uma confusão total, gente. Então as relações realmente estão assim uma confusão, né? Uma relação afetiva amorosa. Por quê? Os homens, né, eles começaram a entrar mais na caverna. A partir do momento que eles começaram a entrar mais na caverna e eles não terem mais aquela necessidade de estar indo caçar, o instinto deles ainda pediam para ir para caçar. Mas aí o que começou a acontecer? Começou aquilo ali, eles terem que ficar na caverna, eles terem que ficar ali dentro da caverna, só que o instinto deles queria sair. E aí começou a entrar, né, crenças ali tradicionais de família, né, que foram criando outras crenças a partir do momento que se relacionava ali na família, que a gente não tinha mais esse lugar de sair para caçar e a mulher ficar. E aí o que aconteceu? O homem, naquele instinto de caçar, ele queria sair, só que o que aconteceu? Ele tinha que ficar na caverna agora também, porque ele não tinha mais a necessidade de sair. Aí que a mulher, não, peraí, você não tem necessidade de sair não, você não tem necessidade de caçar não, você vai ficar aqui, sabe? Você vai ter que ficar aqui, porque do mesmo jeito que você trabalha, eu trabalho, sabe? Do mesmo jeito, né, que enfim, você quer sair pra caçar, eu quero sair pra caçar. E aí o que aconteceu? A mulher, né, ela começou a, sem perceber, começou a criar uma crença também inconsciente ali pros homens, né? Não tô generalizando, isso não é pra todo mundo, tá? Mas ela começou a criar uma crença inconsciente ali pro masculino, onde o homem tinha que ficar preso na caverna, sabe? E as mulheres também, vem até pra mim isso, né? Que as mulheres também, elas começaram a criar crenças também, algumas mulheres têm essas crenças também, de assim, começou a acreditar que aí, né, ela prendendo o homem, ela ia ter aquele homem, né? Ela ia ficar com aquele homem ia ficar unido com ela na caverna. Enfim, gente, um bololô danado que começou a rolar quando a gente começou a entender que a gente não é, né? Que mulher não tem que ficar na caverna e que homem não tem que ir caçar, né? E que sim, nós todos temos que harmonizar os dois, né? Ficar na caverna e caçar. Até porque não somos homens e mulheres, voltando, né? Enfim, então começou a rolar um bololô danado, gente. Aí o que aconteceu? Os homens começaram a acabar seguindo esse instinto e começaram a sair da caverna, sabe? E o que aconteceu? As mulheres também começaram a sair da caverna, né? Então elas começaram a conquistar a liberdade dela, a enfrentar o machismo, né? E enfim, um orgulho danado, né? Não sendo nesse lugar assim contra os homens, mas, né, como que é lindo a gente também ir caçar. Eu sou muito pró disso, eu quero isso na minha vida mais e mais. Mas enfim, o que aconteceu? O nosso instinto, né, quem não é, mais uma vez, não é pra todo mundo, mas a gente tende, quando a gente nasce no corpo feminino, eu sei porque eu já limpei pra mim esse instinto, onde alguns lugares meus, até que eu de carência que eu ficava, de querer namorar, de querer casar, eu via que era um instinto dessa mulher, da histórica, de uma criança que eu, sabe, preciso casar, tal idade chegou, sabe, e tal, e ficava nesse lugar, inconscientemente eu não percebia. Então eu limpei isso em mim, né? Então assim, eu caço hoje leve, né, nesse instinto de fazer meu dinheiro, de buscar meu trabalho e tudo. Só que aí a gente, né, tem essa tendência de ter uma crença de querer ir pra caverna. E não é pra desfazer esse lugar. A mulher pode sim querer ir pra caverna e também caçar. O homem pode sim
ir caçar e também querer ir pra caverna. Mas eu com esse bololô todo, os homens começaram, né, quando a mulher começou a caçar e eles ficaram lá presos também na caverna, começou a sentir preso, que é o que tá acontecendo hoje, sabe, que eu sinto assim, enfim, meu ponto de vista, né, pessoas podem discordar, mas os homens começaram a retornar esse instinto, sabe, de caçar assim também na confusão, né, de crença de cada um, enfim, porque, gente, é normal, tá, essas crenças tudo se confundirem, se baterem, né, uma não ser coerente à outra, porque é nosso sistema aí de crenças internas, por isso que é tão importante o olhar interno. Só que os homens retornaram a começar a caçar, né? Começaram, né? Não deixaram, na verdade, nunca, mas eles começaram a associar que estar na caverna seria uma prisão, sabe? Aí o que aconteceu, que eu sinto assim, hoje em dia muitos homens acreditam ainda que existe essa crença tradicional que foi criada aí depois, talvez uns 10 anos, 20, sei lá, 50, 100, né, que foi criado, que eu acho que muito nossos pais, nossos bisavós viveram, né, do homem ter esse lugar assim de que ser pai e ter que estar ali, né, nesse sustentar ali a casa e ficar na caverna e não poder ir pra fora, sabe, onde eles entenderam que a caverna seria uma prisão, né, mais uma vez, nem todo mundo tem essas crenças, tá, mas aí o que aconteceu? Os homens hoje eles estão confusos, porque eles querem também a caverna e querem também caçar. E as mulheres também estão, gente. Por mais que eu veja assim, que aí o que aconteceu, né? Dessa nossa geração, as mulheres olham para os homens e elas falam assim, não, nenhum homem quer nada com nada, nenhum homem quer se comprometer. Porque assim, de fato, eles estão confusos internamente nesses instintos dele, sabe? Porque eles associaram que a caverna poderia ser uma prisão e eles têm esse instinto ainda de caçador, de querer ir. Só que aí eles têm que entender, se integrar, que a caverna não é mais essa prisão. Óbvio que dependendo de com quem ele relacionar, né? Mas também as mulheres entender que a caverna também não é essa prisão. Para assim elas emanarem isso pro homem e elas também não se colocarem nesse lugar. Por que vai acontecer? Porque se elas emanarem isso pro homem também, elas inconscientemente podem acabar perdendo o que a gente conquistou também nesse nível de alma, sabe? Nesse nível, assim, não falo nem assim, tá, então você tá querendo dizer que eu vou casar, que eu vou pra caverna e eu não vou mais trabalhar? Não, algumas até acontecem de inconscientemente acabar tomando uma postura assim, sem perceber. Por quê? Porque elas emanaram essa crença, elas ativaram essa crença a partir do momento que elas entraram pra um lugar de família, pra um lugar de, né, de ter uma família ali, né, de estar na caverna, né, brincando assim com essa associação. E aí acontece isso, gente. Aí a mulher também começa a ter, às vezes, porque falando até também, voltando, né, falando de alguns atendimentos que eu atendi já, tá até vindo um pra mim aqui forte, de mulheres que eu atendi e que elas estão na caverna, elas criaram família, e quando elas criaram família, elas começaram a se perder profissionalmente, sabe? Uma, assim, começou realmente, assim, a não conseguir progredir no profissional a partir do momento que ela se tornou mãe, sabe? Por mais que aquilo foi de extrema importância, de luz pra ela, aquele momento e tudo. Só que aí até o casamento dela começou a desandar a partir disso. Porque ela começou a perder aquele tesão, aquela vontade de trabalhar que ela tinha, porque ela entrou pra esse lugar da caverna. E aí veio o instinto de ser da caverna, eu não posso casar, eu tenho que ficar aqui, sabe? Inconscientemente. E aí o homem falou assim, poxa, eu também, agora que eu entrei na caverna, eu tenho que ficar. Aí a mulher, peraí, se eu vou trabalhar, mas eu tô sentindo que eu tenho que ficar, você também vai ter que ficar comigo. Peraí, sabe? Aí o que começou? Começou a criar essa crença de que pro homem que caverna era prisão, e a mulher inconscientemente também começou a criar essa energia, né? Desafiante. Cada caso é um caso. Eu tô só tentando, né, verbalizar assim de uma forma mais geral. Enfim, o que acarretou, né, gente? Hoje eu sinto assim, eu percebo até com atendimentos, eu atendo muita menina nova, nessa faixa de 20 até 25 anos. Então, assim, eu percebo muito, né, o quanto que, assim, essas meninas, esse lugar dessa geração, né, minha também, né, dos 30 anos e tudo, 30 e poucos, mas enfim, quanto que essa geração, ela tá diferente realmente, né, de não ter essas relações, de não ter esse lugar de comprometimento de relação, porque tanto o homem e a mulher, eles estão
tá brigando essas crenças ainda internamente, sabe? No homem e na mulher. Então, o homem, às vezes, ele quer fugir de um namoro, fugir de uma relação, de se comprometer. Não é porque, às vezes, ele não tá gostando, ele não tá valorizando, ele não quer aquela pessoa. Não. Muitas vezes é porque, inconscientemente, tem esse instinto dele. Eu sou o caçador e tal. Tem essa crença lá histórica. E, ao mesmo tempo, vem a outra crença lá. Peraí, se eu entrar pra caverna, se eu fizer uma família, eu não vou poder ter esse lugar com leveza, sabe? Eu não tô falando de fidelidade, tá, gente? Fidelidade nem lealdade, nada disso, tá? Tô falando de liberdade. De liberdade, de se sentir livre, de, né, poder ir e vir, assim, sabe? Enfim, então o homem acabou associando, né? Alguns, óbvio, também. Mas começou a associar essa crença. E muita, eu vejo, assim, de verdade, que hoje nessa geração tá muito forte essa crença. E por isso que tá todo mundo meio confuso nesse lugar de se comprometer ou não. De ter uma relação, né? De formar uma família, de se comprometer com uma outra pessoa, de ter uma casa junto. Por quê? Porque tanto o homem e a mulher estão com essas energias, com essas crenças inconscientes, vem pra mim históricas, né? Falando muito que é o que eu tô trazendo aqui, mas essas crenças históricas ali, de vários momentos da nossa história, tendo nascido em corpos de mulheres ou de homens, que aí tá sendo ativada nessa geração. E aí, o que acontece? A mulher começa a achar que não tem nenhum homem que quer alguma coisa, né? Ela começa a apontar o dedo falando, nenhum homem vale nada, todo homem, né, não quer nada com nada, não quer se comprometer, enquanto o homem também, muitas vezes, olha pra mulher falando assim, poxa, nenhuma mulher também quer ter esse lugar de caverna, nenhuma mulher, né, quer ter esse lugar, né, tipo, que a gente traz aí, né, a maioria das mulheres, esse instinto aí de cuidar, né, de ter esse lugar materno em nós. Enfim, então fica aquele lugar assim, brigando, né? Fica aquele lugar que não entra em harmonia, não entra em alinhamento. Então, assim, trazendo esse insight, assim, né? A gente integrar em nós, que viver em harmonia, é a gente estar na caverna e caçar. Como a nossa relação com o nosso indivíduo, né? Com nós mesmos. Que tem momento que a gente sai, tem momento que a gente tá com a gente, né? Sair, assim, que eu falo, ir conviver, ir passear, ir pra rua. Tem momento que a gente tá aí no nosso colinho, vendo uma Netflix, ficando com a gente, né? Cuidando da nossa casa, cuidando do nosso quarto, cuidando das nossas coisas, da nossa relação com nós mesmos. E isso também ser uma harmonia na relação com o homem, com uma mulher. Numa relação de casal. Para que nem o homem, nem a mulher ache assim, poxa, é injusto, né? O homem, ele não tá ficando na caverna, então eu vou tentar segurar ele aqui para ele não fugir de mim, né? E também, né, o homem não achar que ir pra caverna ter uma relação, né? Quando eu falo caverna, eu tô falando muito, querendo me referir a uma relação de comprometimento, né, do feminino com o masculino. O homem também não reverberar essa crença, né? Não manifestar essa crença de que, poxa, se eu me comprometer, eu vou perder minha liberdade, né? Eu vou perder esse instinto meu de caçar, de me sentir livre. Mais uma vez, não falando de fidelidade nem de lealdade. E aí tá ficando esse lugar inconstante na energia, onde essas energias não estão mais se alinhando. Elas estão o quê? Se divergindo, né? Elas estão desequilibradas na hora que elas conversam entre corpo de homem e de mulher, sabe? Né? Na hora pra ter uma relação, assim. Isso vale até mesmo, gente, de verdade, assim. Isso vale até mesmo para uma relação que não seja, né, homem e mulher, mas qualquer relação afetiva amorosa tá vindo assim pra mim, relação de mulher com mulher, de homem com homem, porque isso também tende, mais uma vez, tende, não é para todos os casos, nem sendo homem e mulher, nem sendo mulher e mulher, nem sendo homem e homem, porque somos seres espirituais, né? Mas isso também tende também, quando a mulher se envolve com uma outra mulher, tende ela se relacionar a atrair uma mulher que tenha mais yang. E ela mais yin, ou ao contrário, né, falando da energia, porque de fato nós todos temos essa energia masculina e feminina. Então isso tende também, pode acontecer dentro também de uma relação assim, sabe? Pode acontecer, tá? Isso tudo depende de cada um, de cada indivíduo. Então tudo que eu falei é óbvio que depende de cada um indivíduo, porque isso também vai trazer as crenças ancestrais, as crenças do que a pessoa viveu nessa vida, né? Mas assim, estamos trazendo só como uma crença bem coletiva, porque crenças históricas atingem crenças coletivas. Eu sinto que hoje, na nossa geração, a gente está muito nessa energia desse desafio de se comprometer com relações amorosas, afetivas, por esse lugar de briga, de confusão
entre essas crenças aí que a gente trouxe de outras gerações, né, dentro de nós aí nos nossos registros. Então vamos observar isso e não vamos interpretar, né, que a gente nem tem que estar numa caverna e perder a nossa liberdade, sabe, nem prender um homem, né, se a gente chama ele pra estar na caverna com a gente, sabe, né, enfim, né, se a gente tá ali na caverna com o homem, a gente não tem a necessidade jamais de prender alguém, né, de segurar alguém ali, porque para que a gente possa realmente manifestar esses relacionamentos da nova era, esses relacionamentos que vão ser, em princípio, esse lugar da liberdade nossa, a liberdade nossa de evoluir, de se autoconhecer e de agir, né, gente, com verdade um com o outro, porque se uma relação vem a se manifestar também, ela vem muito para a gente crescer em alma. Então, para que a gente possa nisso perceber e agir com verdade, com autenticidade, sempre um com o outro, porque sim, a gente vai só evoluir e eu tenho certeza que as relações vão ser completamente diferentes das gerações dos nossos limitantes que houveram aí talvez com nossos pais, com nossos avós, e a gente vai poder manifestar relacionamentos muito melhores, né, afetivos, amorosos. E é isso, gente. Namastê!